Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, povo de Deus, boa tarde, graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Como é bom podermos mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos através dessas plataformas aqui digitais, o Insta. Você que está se chegando aí no Insta, Deus abençoe. A paz, Júnior, Deus abençoe, meu lindão, em nome de Jesus. Que bom que você está aí. Você que está aí também, adentrando aí pela plataforma do Facebook, Deus abençoe sua vida, que bom. Glória a Deus, uma tarde especial para nós, não é verdade? Uma tarde abençoada. Estamos vivendo os planos de Deus, os propósitos de Deus estão se cumprindo nas nossas vidas. Não é verdade? Todo o tempo, em todo o tempo, a todo momento, os planos e os propósitos de Deus estão se cumprindo nas nossas vidas. Quero compartilhar uma palavra que o Espírito de Deus, ele ministrou ao meu coração para estar compartilhando aqui com vocês nessa tarde. Uma breve meditação, para nós podermos estarmos orando juntos. Se encontra aqui, estou com a minha Bíblia aqui, capítulo de número 16 do livro de Provérbios. Capítulo 16 do livro de Provérbios, versículo de número 3. Olha só a palavra de Deus. Consagre ao Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo quanto você faz. Consagre ao Senhor todos os teus planos, e tudo quanto você fizer será bem-sucedido. Graças a Deus. Olha só, essa palavra é um convite para mim, é um convite para você, para todos nós, deixarmos tudo nas mãos do Senhor, colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Ao longo desses muitos anos como pastor, vivendo todos os dias processos de cura, de restauração, de dentro para fora, especificamente, de dentro para fora, o mais importante. Ao longo desses muitos anos, as pessoas sempre me pediram uma receita para poder fluir, uma receita para poder vencer os obstáculos, uma receita para poder alcançar as promessas que Deus tem separadas para as nossas vidas. Porque, queridos, eu creio que o Senhor tem promessas para nós, amém? Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejarmos. Para nos dar o fim que nós desejarmos. Olha só, então o Senhor tem promessas de bênção, sim. E às vezes as pessoas perguntam qual é a receita. Existe uma receita? A receita ela é simples, E qual é a receita? A receita é justamente a palavra que nós temos compartilhado aqui, É consagrar ao Senhor todos os nossos planos. Porque você, nós temos muitos planos, nós temos muitos projetos, Mas o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto excelente para as nossas vidas, de excelência para as nossas vidas. E nós somos tentados a ficar apresentando a Deus
os nossos planos e os nossos projetos a Ele, né? Em oração, clamor, né? Chorando muitas vezes, Senhor, vem, Senhor, coloca a tua mão, me abençoa, vai à minha frente, abre portas, e ficamos apresentando os nossos projetos para Deus, né? Como se tivéssemos uma folha semelhante a essa, onde tem ali o escopo ou o esboço de um projeto meu e seu, que nós ficamos apresentando para Deus, né? E esse projeto é como eu gosto, né, de exemplificar, como eu gosto de dizer, esse projeto é mais ou menos, é um projeto onde que o corpo é de elefante, o pescoço é de girafa e as pernas são de passarinhos. Irmão, pensa comigo, irmão, que coisa mais disforme, andrógena, que é isso, irmão? E eu digo para você, isso aí são os meus planos, são os teus planos. Certa feita, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor, Ele desafiou um jovem chamado Gideão, do povo de Israel, para combater os inimigos do povo de Israel, os filisteus, que vinham contra eles, que roubavam as suas colheitas, que roubavam o seu gado, que roubavam o melhor que eles tinham, sempre roubando e saqueando eles. E de primeiro momento, ele pôde contar com um exército de 32 mil homens. É um exército razoável, né, irmão? Tendo em vista, né, que você está indo para a guerra, como diz o ditado, quanto mais gente, melhor. Será? Chama a sua atenção. Será que quanto mais gente, melhor? E o Senhor então dá uma instrução para Gideão levar aquele povo até as águas, porque ali o Senhor faria prova daqueles homens ali que estavam ali dispostos a ir para a guerra. Não quero me deter, né, no processo ali desse grande contingente aí do exército de Gideão que foi levado até a água, mas eu quero falar justamente da água. A palavra de Deus nos diz e nos ensina que Jesus é a água da vida. Glória a Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Artigo definido no singular. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existem caminhos, não existem verdades, não existem vidas. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Paz do Senhor Jesus, pastora Laurinda. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Antes de encerrar esse ano, quero estar indo aí fazer uma visita aí para a amada igreja, para a pastora também, né? Em nome de Jesus, para o filho da pastora. Graças a Deus, estamos sempre orando e intercedendo por vocês. E a palavra de Deus nos diz então que Jesus, ele é a água da vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus, ele é o átrio, Jesus é o santo, Jesus é o santo dos santos. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Jesus, ele fala, usando essa figura de linguagem, dizendo que ele era o caminho, a verdade, a vida, ele estava falando de coisas que eram naturais, coisas que eram normais ao povo hebreu daqueles dias. Eles conheciam muito bem, que fazia alusão nessa figura de linguagem ao templo. Jesus disse: eu sou o templo. Meu Deus, meu coração salta dentro do meu peito, a minha voz embarga. Ele continua sendo o templo, ele continua sendo o único, o verdadeiro, o genuíno lugar aonde nós devemos prestar os nossos cultos. Ele continua sendo o altar sobre o qual nós devemos nos derramar, graças a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor para Gideão foi: leve estes homens, leve este exército até as águas, porque lá eu vou provar eles. Esse exército é muito grande, Gideão. Eu
quero dar uma melhorada, eu quero deixar junto de você somente, unicamente, homens valentes, homens dispostos, homens que não estão fugindo da missão da qual eu tenho separado para suas vidas. Ezequiel, capítulo de número 47. O Senhor dá uma visão para Ezequiel. Quando o Senhor leva ele de volta à entrada do templo em uma visão, e ele viu uma corrente de água saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. A palavra de Deus, ela sempre faz menção de águas. A palavra de Deus sempre faz menção de rios. E específico aqui nesse momento, para Ezequiel, o Senhor faz um convite para ele quando lhe mostra as correntes de águas que saíam da direita do altar. Convida ele para caminhar junto com o Senhor nessa visão, adentrando nessas águas. E a palavra de Deus diz que ele então se enveredou e começou a caminhar por essas águas, né? E a palavra nos diz que conforme ele foi andando, as águas deram nos seus tornozelos, nos seus joelhos, na sua cintura, até que andamos mais, versículo 5, andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo fio que me guia e me levava. Agora o rio era tão fundo que eu só conseguia atravessar a nado. Já não era possível atravessá-lo andando. Glória a Deus, glória a Deus. Esse rio, ele faz simbologia da presença do Eterno, da presença do Deus Todo-Poderoso. Esse rio, ele faz menção, já nesse momento, da figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus. E o convite do Senhor acerca desse rio hoje para nós, a igreja do Senhor, a igreja neotestamentária, e para nós agora contemporâneos desse tempo, e faço menção que é um tempo um tanto quanto conturbado, o qual nós estamos vivendo, um tempo de muitas mudanças, de muitas transformações. Tudo está acontecendo muito rápido, e se não bastasse a rapidez e a liquidez com que as coisas começam e terminam, movimentos e tudo mais, nós também vivemos num tempo de imediatismo, onde que nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem. Mas no que tange a nossa fé, no que tange o nosso relacionamento com o Senhor, não existe essa coisa de pressa, mas sim daquilo que deve ser conquistado. E por isso eu quero então pegar um gancho aqui acerca daquilo que deve ser conquistado. E como eu dizia, algumas pessoas já me pediram receitas, ou uma receita de como alcançar os sonhos, os projetos que Deus tem separado para as suas vidas. E eu quero dizer para nós aqui hoje, sem nenhum medo de estar errando, que um dos fatores primordiais, principais, para que nós possamos alcançarmos e vivermos o extraordinário de Deus para as nossas vidas, aleluia, é a constância em fazer aquilo que o Senhor, Ele confiou às nossas mãos. Ontem eu falava sobre ser fiel no pouco. Ontem eu falava sobre não desprezar as embalagens. Por desprezarmos as embalagens, muitas vezes, o que nos tem acontecido? Por desprezarmos as embalagens, nós não temos recebido a palavra que Deus tem para as nossas vidas. Porque
não vem de encontro à embalagem. Nós julgamos, né, irmãos? Nós julgamos. Nós gostamos de zona de conforto. Nós gostamos de estarmos juntos daqueles que são iguais a nós, pensam iguais a nós, falam iguais a nós. Nós gostamos de estarmos juntos com aqueles que concordam conosco, quase que em tempo integral. Eu não estou falando só acerca da vida da fé, irmãos, que na fé nós temos que concordar sim, né? Todos nós precisamos nos concordar, né? Naquilo que é o fundamento, naquilo que é o sólido para as nossas vidas, que é a palavra de Deus, amém? Que são os princípios da palavra de Deus. Temos sim que obedecermos os princípios da palavra de Deus, temos que nos apaixonarmos pela palavra de Deus, precisamos comer o Novo Testamento, porque no Novo Testamento existe ali segredos que trazem cura e que trazem libertação para as nossas almas. Mas é a constância em fazer aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, e é isso que vai nos levar a termos resultados extraordinários. É a fidelidade, irmão, nos processos daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, que vai nos levar a provisões. Muita gente me pergunta assim: pastor, de onde que vem a provisão? Pastor, como que eu faço para mim romper, viver um sobrenatural na minha vida, no que tange a minha vida material, as provisões? Eu gostaria de investir mais no reino, eu gostaria de abençoar mais, eu gostaria de eu gostaria de usar da liberalidade que eu recebi em Deus, por meio de Cristo Jesus, porque primeiro Deus deu. Deus é o exemplo de liberalidade, Ele deu, e como eu sempre digo, ninguém vence Deus no dar. Quanto mais nós damos, mais nós somos abençoados. Amém? Eu acredito que você concorde comigo nisso. Ninguém vence Deus no dar. E as pessoas me perguntam: como, pastor? Como que eu faço para multiplicar as minhas sementes? Fidelidade nos processos daquilo que Deus lhe confiou vai te levar a provisões sobrenaturais para você alcançar e cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. O Senhor me falou isso alguns anos atrás. O Senhor ministrou isso no meu coração alguns anos atrás, que a fidelidade nos processos daquilo que Deus nos confiou, não importa se Deus confiou algo grande, não importa se o Senhor nos confiou algo pequeno, não importa, mas a fidelidade naquilo que Deus tem nos confiado é o que vai nos levar a resultados extraordinários, é o que vai nos levar a provisões sobrenaturais para nós cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, eu vejo muitos a quem Deus tem confiado provisões sobrenaturais, mas que retêm, guardam para si, não repartem com ninguém, irmãos. São feridos por mamon, são feridos por mesquinharia, irmãos. Não conhecem essa verdade de que é o nosso Deus que repreende de sobre as nossas vidas a esterilidade, que é o nosso Deus que abre sobre as nossas vidas janelas dos céus. Irmãos, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. E o convite do Senhor para a minha vida, o convite do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, é que nós venhamos consagrar ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos, todos os nossos planos, tudo aquilo que nós fazemos, né? E então nós seremos bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3, como eu tenho compartilhado no início. Consagrarmos ao Senhor, pararmos de ficarmos apresentando para o Senhor os nossos planos. Senhor, me prospera, me abençoa, porque o Senhor me prosperando, o Senhor me abençoando, eu vou usar da liberalidade, como eu já disse. Mentira. O Senhor abençoa, o Senhor prospera, o Senhor abre portas e não consegue ser fiel ao Senhor. Eu não estou falando só de dinheiro também, das contribuições, estou falando também, mas eu estou falando também da vitalidade, eu estou falando das oportunidades, eu estou falando dos locais onde o Senhor nos coloca.
para que nós venhamos ser bocas a dar testemunho ou testemunhos de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, porque às vezes as pessoas precisam ouvir para serem fortalecidas ou para serem desafiadas, uma vez que elas não conhecem, não têm uma intimidade ainda com o Senhor. Elas precisam ouvir os nossos testemunhos do cuidado, do zelo de Deus para com as nossas vidas. Há muitas formas de nós crescermos espiritualmente, materialmente, né? Há muitas formas de nós desenvolvermos, né, um lar abençoado, sadio. Escute só, não estou falando de perfeição, irmãos. Não estou falando de perfeição, irmãos. Estou falando de um lar sadio. De um lar sadio. Aonde que eu e você, nós não vamos acertar 100% do tempo. Mas um lar sadio. Por quê? Porque a pessoa principal, a pessoa que vem em primeiro lugar dentro dos nossos lares é o Senhor Jesus, é a sua palavra, são os seus princípios. Amém? Né? 1 Coríntios, a palavra de Deus nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. É Ele quem nos abençoa. É que muitas vezes eu e você, nós interagimos no dia a dia, dentro das nossas comunidades, servindo. Vem a consolação verdadeira. De onde que vem o prêmio? De onde que vem a consolação verdadeira? Não vem de pessoas. Não vem de pessoas. Muitas vezes eu estou vendo muitas pessoas frustradas, angustiadas, né? Muitos cristãos angustiados e frustrados. Por quê? Porque estão com uma visão distorcida de onde que virá a recompensa, de quem é o recompensador, de quem é o abençoador. O abençoador, o recompensador é o Senhor, amado. É o Senhor. É Ele que é o abençoador. E outra coisa, Ele pode sim usar, né, as estruturas da comunidade. Ele pode sim usar homens. Claro que pode, querido. Claro que pode. Por quê? Porque Ele é Deus e tem o coração do rei na mão dele. E Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. É Ele que abre a porta do favor. Você entendeu? É Ele que abre a porta do favor. Seja na comunidade na qual nós estamos inseridos, seja até mesmo na nossa caminhada aí profissional do dia a dia, seja nas rodas dos nossos relacionamentos, os mais íntimos, os que não são tão íntimos, que são colegas, que caminham ao nosso lado. Você está me entendendo? Está me entendendo? Ele pode sim usar, mas os nossos olhos, a nossa visão não pode estar distorcida. Nós temos que entender que o abençoador, o recompensador é o Senhor. E dessa maneira, irmãos, nós nos ferimos menos. E dessa maneira nós somos felizes, irmãos. E continuamos aí, né? Trabalhando, lutando, testemunhando, sendo testemunhas, não só quando falamos, mas também quando agimos no nosso comportamento. Sendo testemunhas, irmãos, né? Através do nosso testemunho de vida. Do nosso testemunho de vida. Não se constrói um prédio de cima para baixo, irmãos. Todo prédio começa do fundamento. E Deus é um Deus de processos e Deus respeita processos. Amém? Deus é um Deus que respeita processos. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os nossos planos e os nossos projetos? Nós precisamos consagrá-los a Deus, precisamos ter em mente, né, a verdade de Jeremias 29:11, que Deus tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas. Só que os nossos planos não são perfeitos. E muitas vezes quando nós apresentamos os nossos planos para Ele, são disformes diante dos planos e projetos que Deus tem para as nossas vidas. Então, meu irmão,
Não fique aí, sabe, murmurando, não fique reclamando, não fique se lamentando, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo. Entenda o que eu vou dizer para você em nome do Senhor Jesus. Processos. Deus nos lapida. Deus tem um compromisso comigo e com você em Cristo Jesus, de salvação das nossas almas. Esse é o primeiro, é o maior e o primordial. O compromisso da salvação das nossas vidas em Cristo. E para que isso aconteça, Ele vai trabalhar conosco. E não só externamente, mas Ele vai trabalhar de dentro para fora. Como eu disse, como eu sempre tenho dito, disse ontem também, que o Senhor é o único que tem poder pelo Espírito Santo de acessar os porões das nossas almas, de espremer e expurgar os tumores, as feridas inflamadas das nossas almas. Você entendeu? Por isso que eu estou aqui dizendo para você, Deus não constrói prédios de cima para baixo. Primeiro, Ele lança os fundamentos. Há muitas formas de nós crescermos espiritualmente. E eu entendo que o envolvimento com a palavra, que é o nosso alimento espiritual, a nossa perseverança, conforme a palavra de Deus nos ensina em Hebreus 10, 37, se eu não me engano o versículo agora, ou 36, que mesmo depois de haver feito tudo, nós devemos permanecermos, nós devemos perseverarmos em Deus, em fé, porque a palavra também nos diz ali em Hebreus, porque o justo viverá pela fé, e se assim não for, a minha alma não tem prazer dele. Entenda isso, Deus tem prazer que nós venhamos viver pela fé, e não é viver pela fé, igual eu vejo muitas vezes, irmãos, não estou dizendo que isso é errado, tá? Por favor, só estou usando isso aqui para dizer para você que não é só nesses momentos. Vou comprar pela fé, vou comprar porque eu creio que o Senhor é fiel e já me abençoou. Glória a Deus para aqueles que têm esse tipo de fé, Glória a Deus para quem tem esse tipo de fé. Eu já sou diferente, eu sou aquele que guardo, eu sou aquele que pondero, eu sou aquele que olho tudo à minha volta, faço análise, oro, busco a Deus e fico aguardando esse momento. Não alcancei essa fé ainda, alcancei fé em outras áreas da minha vida, de repente que já estou galgando lugares mais altos, mas nessa questão não. Nessa questão eu ainda me resguardo, eu ainda analiso, eu ainda guardo, eu ainda espero, Nós precisamos ter fé. Fé de quê? Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la, aleluia. É fiel para completá-la. E nesse processo aí nós estamos sendo curados, restaurados, estamos sendo transformados. O nosso eu está morrendo, Cristo está assumindo o centro do controle das nossas vidas. Não estou dizendo que Jesus vai sentir por nós, que Jesus vai pensar por nós. Não, nós é que vamos sentir como Ele sentiu, nós é que vamos pensar como Ele pensa. É isso que vai acontecer. Amém? Há tantas coisas que eu posso mencionar aqui que nos leva ao nosso crescimento espiritual, Especialmente, irmãos, especialmente também, nós crescemos muito quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos para recebermos e acolhermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é o negar-se a si mesmo, que é o negar-se a si mesmo. Escute só, você quer viver o sobrenatural de Deus? Seja constante em fazer o que o Senhor lhe confiou nas suas mãos, em o nome do Senhor Jesus. E isso vai te levar a resultados extraordinários. A tua fidelidade ao Senhor nos processos daquilo que Deus tem lhe confiado vai te levar a viver provisões sobrenaturais para você cumprir o propósito que Deus separou para a sua vida. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Eu dizia agora há pouco que
Nós, contemporâneos dessa geração, somos muito imediatistas, né, irmãos? Nós nos esquecemos que foi o próprio Deus que estabeleceu um princípio, o princípio da semeadura e da colheita. Nós não vamos colher aquilo que nós não semeamos, não é verdade? A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, no que tange a maldade de seu coração, no que tange a iniquidade, mas o contrário também é verdadeiro. Tudo que nós semearmos em fé, abrindo mão, tudo que nós semearmos em fé, na liberalidade para o reino. Irmãos, eu já conheci muitas pessoas ao longo desses meus 34 anos de evangelho, 29 anos de pastoreado, e eu conheci pessoas muito ricas, irmãos. Pessoas riquíssimas, pessoas de vida estabilizada financeiramente, né? Que não precisava ficar juntando moedas, fazendo conta para comprar um eletrodoméstico, ou se preparar um ano inteiro para chegar no final do ano financeiramente falando, para fazer uma viagem. Pessoas que tinham uma vida estabilizada e pessoas ricas, riquíssimas. E eu notei uma coisa, irmãos, que o fato delas terem vidas estabilizadas e o fato delas serem riquíssimas, fazerem viagens internacionais 2, 3 vezes por ano, não fazia delas pessoas felizes, não fazia delas pessoas realizadas. Está me entendendo? Está me entendendo? Aí quando Jesus chega, é apresentado e entra na vida dessas pessoas, acontece uma revolução. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, querido. Jesus, essa água que mata a sede de João 4, da mulher samaritana, quando ele diz: ah, se você soubesse com quem você fala, se você soubesse quem está diante de ti, tu me pedirias água e eu te daria águas da vida, que se faria uma fonte a jorrar no teu interior, que saltaria para a eternidade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos muitos desejos, irmãos. Nós temos fomes por causa dos desejos. Mas só existe um alimento que pode nos saciar verdadeiramente por completo. Verdadeiramente por completo. E esse alimento, ele se chama Jesus, aleluia. Como eu tenho dito ao longo desses anos, a paz, ela não é bem-estar. Ter paz não é ter ausência de problemas, não. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus, Jesus entronizado, Jesus Senhor. Com Jesus, como dizia aquela canção, né? Nós saltamos muralhas. Como dizia a canção, lembra a canção? Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos. As maiores muralhas e os mais poderosos exércitos que nós precisamos saltar e vencê-los são as muralhas e são os exércitos interiores de nós mesmos, das nossas próprias vidas, das insatisfações, das angústias, das tristezas das quais nós muitas das vezes estamos reféns. Somos reféns, estamos reféns. O convite do Senhor para a minha vida, o convite do Senhor para as nossas vidas, consagrarmos ao Senhor todos os nossos planos, tudo que nós viermos a fazer, então os nossos planos serão bem-sucedidos. Tem muita gente que não está dormindo, né, irmão? Tem muita gente que está angustiada, tem muita gente que está com medo, por N fatores. Eu não estou aqui falando só da questão política sobre a nação, que também está trazendo uma onda de opressão nunca vista antes. Eu posso afirmar para você, eu nunca tinha visto uma onda de opressão tão grande como nesses dias. Como homem espiritual, eu digo para você, eu nunca tinha visto, irmãos, né? Tenho palavras do Senhor que o Senhor tem me dado sobre cadeias
demoníacas que têm sido liberadas. Não vou entrar no mérito da questão agora, não vou falar sobre isso, quero voltar aqui. Precisamos consagrar a Deus. Precisamos, se for preciso, abrir mão dos nossos projetos e sonhos pessoais para vivermos os sonhos e os projetos de Deus para as nossas vidas. Porque o meu projeto, muitas das vezes, comparado ao que Deus tem para a minha vida, ele está todo desfigurado. Todo desfigurado. Todo desfigurado. Irmãos, eu não sei que tipo de batalhas, não sei quais são as lutas que você está vivendo, seja interior, exterior, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja no contexto dos relacionamentos. Eu não sei quais são as batalhas que você está vivendo, mas eu tenho uma palavra para você nessa tarde, perdão. É o costume, né, irmãos? Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, declarou o apóstolo Paulo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus nos amou. Jesus é quem nos ama. Jesus nos amou e Jesus é quem insiste em nos amar. E esse amor constrange. Esse amor constrange. Porque, irmãos, o mais perfeito dos homens ainda continua imperfeito diante do Senhor. O servo mais aplicado, o servo mais útil, ainda é tido como inútil. Que amor que é esse, irmãos? Entendeu o que eu disse e o que eu falei? Que muitas vezes eu conheci ao longo desses muitos anos pessoas riquíssimas, milionárias, pessoas de vida estabilizada, mas que não tinham ainda provado desse amor, não tinha provado dessa vitória, que não é uma vitória minha porque eu conquistei, porque eu construí, porque eu fiz, mas é a vitória que Cristo promoveu para mim lá na cruz do Calvário, a vitória que Cristo promoveu para você lá na cruz do Calvário. Aleluia! E o apóstolo Paulo, ele fala, porque nestas coisas somos mais do que vencedores. Quem poderá nos separar do amor de Deus? O verso de número 35 de Romanos nos diz: será o sofrimento, será a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada ou a própria morte, como está escrito. Mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz independe. A paz verdadeira, ela independe de situações e de circunstâncias favoráveis. A paz verdadeira independe se as velas do barco da minha vida estão sendo infladas pelo sopro de Deus, pelo sopro do favor de Deus, coisas boas estão acontecendo ou não. Porque a paz é um lugar, a paz é uma pessoa, a paz é Jesus. E mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a tormentas, mesmo em meio a tempestades, nós temos paz. Por quê? Porque Ele já nos mostrou uma vez, Ele já nos revelou uma vez, que Ele caminha sobre as tempestades, glória a Deus. E que se ainda, porventura, nós viermos, por um momento, tirarmos os olhos dEle, e nós viermos submergir, as nossas vidas começarem a ir a pique, situações, circunstâncias, decisões erradas, eu não sei, Ele continua ali, para estender a sua mão amiga e nos levar de volta a um lugar seguro, de nos colocar num lugar de segurança.
Palavra de Deus para a sua vida hoje. Nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada pode nos separar daquilo que Deus tem separado para as nossas vidas quanto aos seus propósitos, quanto à sua promessa, quanto à sua palavra. Só uma coisa pode nos separar: a nossa falta de perseverança, de constância, a nossa falta de fidelidade, porque sem constância naquilo que o Senhor confiou, nós não vamos atingir resultados extraordinários. Sem fidelidade nos processos que Deus também tem confiado a nós, nós não vamos obter provisões para que nós possamos cumprir os nossos propósitos, e provisões sobrenaturais. Sobrenaturais. É isso aí, querido. Graças a Deus, né? Eu quero poder, nessa tarde, orar com você. Quero dizer para você que o Senhor é bom e Ele é fiel. Ele é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4, rapidamente, olha o que diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então eu faço um convite para você, assim como eu também tenho feito o mesmo convite para mim, através da palavra de Deus, todos os dias, a permanecer fiel nos processos que Deus tem confiado nas minhas mãos, a permanecer na fidelidade, a permanecer na constância. Irmãos, chega uma hora que o céu rasga, chega uma hora que o sobrenatural desce, fica em paz. Pode até haver tempo de céus de bronze, mas chega um momento que o céu se rasga. E é nesse momento, irmãos, que nós ficamos como quem sonha, como diz o Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe seu povo do cativeiro, a palavra de Deus diz que eles ficaram como quem sonhavam. A boca deles se encheram de riso, ou seja, estavam rindo à toa. Era só olhar um para o outro e já estavam sorrindo, já estavam rindo. Não sei se você já experimentou de um sorrir misturado com choro. Eu não sei, querido, mas eu quero te dizer que é algo tremendo, é algo maravilhoso. E isso só é possível quando nós temos convicção e certeza que Deus está no controle de todas as situações, que Deus está no controle de todas as coisas. Se você quiser, se você me permitir, eu quero fazer uma oração e abençoar mais uma vez a sua vida. E conto também com a oração de vocês, pela minha vida, pela minha família, pela comunidade que Deus tem confiado nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em um nome maravilhoso, Pai, santo e bendito de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a sermos constantes naquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, não desprezando, Senhor, os pequenos começos. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, a andarmos em fidelidade nos processos dos quais o Senhor tem nos colocado e tem confiado às nossas mãos. Porque uma vez que nós permanecermos, Deus, na constância, nós vamos viver resultados extraordinários. Uma vez que nós permanecermos na fidelidade, nós iremos provar de provisões sobrenaturais para cumprirmos o propósito e o chamado do Senhor para as nossas vidas em todas as áreas. Todas as áreas. Nossa vida espiritual, emocional, psíquica, nossa vida psicológica, nossa vida familiar, conjugal, filhos, debaixo da proteção, nossa vida material, financeira, profissional, tudo nós vamos provar
nós vamos provar, Senhor, de provisões inesgotáveis, sobrenaturais. Eu deixo essa palavra para os meus irmãos, abençoando-os em nome de Jesus. Leve-os a romper nesse dia, aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem, que também sejam tocados, alcançados, que essa mensagem seja provisão do Senhor para os seus ouvidos, que eles não venham rejeitar a embalagem, mas que eles venham, Senhor, em nome de Jesus Cristo, absorver a mensagem, a palavra que o Senhor está entregando para a vida de cada um deles. Eu oro e peço a bênção do céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Muito obrigado você que esteve aqui comigo. Um abraço aqui do pastor Clauberson a todos vocês, em nome de Jesus. Amanhã nós temos o culto fé aqui na nossa comunidade, na MCI, às 20 horas. Fim de ano está chegando e eu convido você para estar aqui com a gente, em nome de Jesus, né? Nós estamos por viver aí semana que vem, irmãos, coisas extraordinárias. Estava orando hoje, à tarde, intercedendo pelo Brasil, irmãos. Eu não dei descanso aos meus olhos. Eu não tenho dado descanso aos meus olhos em orar e interceder pela nossa nação, chorar diante do Senhor, assim como não eu, né? Não sou especial por isso, mas porque tenho sido movido pelo Espírito de Deus, convencido pelo Senhor a orar pela nossa nação, né? Desde o final do primeiro turno e quando acabou o segundo, continuo orando, continuo nessa pegada, né, de consagrar ao Senhor todos os dias, estar na presença do Senhor. E hoje, irmão, hoje o Senhor me deu uma visão muito linda. Eu via um cajado que descia dos céus, só que na curvatura do cajado, a ponta do cajado era um anzol. Era um anzol que ele descia e fisgava uma grande serpente, levantava a serpente sobre a nação brasileira, e todos olhavam para os céus, aquela serpente enorme, uma anaconda, algo assim nunca visto, muito grande, que era vista do Iapoque, eu acho, do norte ao sul, do leste ao oeste da nação brasileira, e todos apontavam admirados. E o Senhor me trouxe uma palavra, e Ele me disse que semana que vem nós vamos viver um tempo extraordinário. Deus está agindo em favor da nossa nação. Deus está agindo em favor dos homens de bem, dos homens que estão lutando pela nossa nação, amém? Deus abençoe sua vida. Fica essa palavra no teu coração. Vem estar conosco amanhã, caso você possa. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Beijo no coração de todos vocês, em nome de Jesus. A paz.